Ó, a gente tem uma missão e tanto hoje, que é responder várias perguntas que os jovens fizeram para a gente sobre a missão. Vamos lá. Vamos lá. E o pastor Agripino também já entrou aqui, está nos acompanhando também. E para começar, Kelly, o pessoal queria saber como que foi o seu chamado missionário. Essa é uma das grandes dúvidas de muitos jovens, de como compreender o chamado. Então, você podia compartilhar com eles um pouquinho como foi a sua história. Essa é a grande pergunta, né? Que a gente sempre ouve. A grande pergunta, grande mistério. Então, eu entendo o meu chamado missionário mais como um processo, né? Um grande processo. Eu, eu nasci num lar cristão, os meus pais já eram cristãos, e eles foram enviados pela igreja deles como evangelistas, né? Como plantadores de igreja na minha infância. Então, eu cresci nesse meio, né? Uhum. Essa coisa de plantação de igreja, de trabalho de igreja. Eu praticamente cresci, passei a infância e adolescência na igreja, né? Praticamente morando na igreja. E eu sempre gostei de trabalhar na igreja, né? Sempre gostei de trabalhar na igreja, fazer de tudo. E em determinado momento eu acabei seguindo mais para a área de evangelismo, de discipulado, de ensino. E nesse período, né, de adolescência, eu acabei entrando em contato com o trabalho missionário transcultural, né? Conhecendo projetos missionários, tendo contato com missionários transculturais e trabalhando, né, em departamento missionário da igreja. Então, esse interesse ele foi crescendo dentro de mim, né? Esse interesse, esse encanto, né, pelo trabalho missionário transcultural. E ele foi crescendo e foi amadurecendo também, até o momento em que esse interesse ele se transformou numa convicção. Uma convicção de que eu deveria fazer aquilo que eu fazia na igreja local, né? Com aquilo que o Senhor tinha me dado, com meus dons e talentos, que eu deveria levar isso para um campo missionário transcultural para abençoar outros povos e outras culturas. Então, eu entendo como um processo, né? Um processo assim, de amadurecimento, de compreensão de trabalho missionário transcultural. Então, você pode dizer que através do seu envolvimento, cada vez mais você foi tendo convicção daquilo que você queria. Porque essa era uma das dúvidas das Sim, pessoas, de como ter realmente certeza que é isso. sim, eu acho que a igreja ela teve um papel importante nisso, né? Porque foi no ambiente ali da igreja em que eu desenvolvi talentos, vocações, né, e dons. E, então, a igreja foi importante nesse processo, foi nesse ambiente. E também pelo fato de a igreja proporcionar esse contato, né, com o campo missionário transcultural, com outros missionários. Então, à medida que eu ia participando de conferências e encontros e viagens, né, esse interesse ele se transformou numa convicção. Legal. E como foi a reação dos seus pais? Você disse que eles já eram evangelistas, né? Mas como foi a Tá? reação deles quando você disse que você também queria ser missionária de tempo integral? Então, eu acho que os meus pais tiveram uma preocupação natural, assim. Eles passaram por muitos desafios, né, como obreiros, como evangelistas, então eles tinham uma ideia de como, em muitos aspectos, essa vida pode ser trabalhosa, né? Mas a reação deles foi a melhor possível. Hoje eu tenho o apoio total da minha mãe, do meu pai, e eu sei que eles estão muito, muito felizes por eu estar aqui. E o que você acha que um jovem poderia fazer quando os pais ainda ficam meio pé atrás com essa decisão que eles têm tomado, ou que às vezes não tem pais cristãos, ou pais às vezes que são cristãos, mas não queriam que o filho se tornasse um missionário? Que conselho você Uhum. daria para o jovem? Olha, difícil, né? Difícil. Eu acho que talvez você tenha uma tarefa aí de conscientização primeiro, né? Não é
não é adequado e não é o caminho, assim, você ir contra os seus pais num primeiro momento, né? Porque muitas das preocupações que eles têm são preocupações legítimas, né? Uhum. São preocupações legítimas e também muitas vezes passa pela questão de não entender como funciona, como é a vida de um missionário transcultural, como é a vida de um jovem missionário. Então, acho que o caminho seria conversar e orar sobre isso, né? Orar e conversar com seus pais sobre isso. Porque sempre são etapas, né? Que a gente tem que. São etapas de Sim, preparo e de convicção, e são etapas também que a gente passa, tanto com a gente quanto da nossa liderança, né? Dos nossos pais. sim, sim. Eu acho que a igreja tem um papel muito importante nisso, né? Eu vejo que o jovem tem uma tendência talvez muito impulsiva, né? Muitas vezes, assim, você tem uma urgência de querer fazer alguma coisa, né? E hoje tem também toda uma pressão sobre você ser um jovem relevante, de fazer grandes coisas, né? Ter grandes projetos, né? Uhum. E muitas vezes eu já vi isso, né? Talvez você já tenha visto também. Muitos jovens que buscam atalhos nesse processo, né? Verdade. Eles buscam outros caminhos, assim. E a igreja tem um papel muito importante. No meu caso, a igreja teve um papel fundamental. Eu lembro que quando eu conversei com meu pastor pela primeira vez sobre isso, né, sobre a minha convicção, sobre o desejo que eu tinha de iniciar um preparo missionário, a gente teve uma longa conversa, assim, uma longa conversa em que meu pastor conversou muito comigo, a gente conversou sobre agências missionárias, a gente conversou sobre possibilidades, né? E depois disso, eu ainda passei pelo meu conselho da igreja, né? O conselho de presbíteros, né? Foi meio que sabatinada. Uhum. Mas foi muito importante porque a minha igreja sempre esteve muito ciente do que eu estava fazendo, né? Uhum. Então, eu nunca fiz nada assim fora sem que a minha igreja soubesse. Então, desde o início, ficou muito claro para ambas as partes, né, para minha igreja e para mim, qual seria o caminho que a gente iria tomar, qual seria o caminho que eu iria seguir. Sim. E isso foi muito bom, fundamental, importantíssimo na minha caminhada e tem sido até agora, né? Sim. Esse caminho com a igreja. Ninguém nunca faz nada sozinho, e eu acho que uma coisa também para você ter certeza do seu chamado e tudo mais, e de como começar em relação também aos seus pais, é a confirmação da sua liderança a respeito disso, né? Se eles Sim, veem em você isso de disposição, de serviço, porque missionário nada mais é do que um servo. Então, se às vezes sim, você não sim, serve longe, você não serve perto, você não vai servir longe. E se outras sim, pessoas veem isso em você, isso também já é uma confirmação, né? Então, se eles veem, eles vão te apoiar. Talvez possa ser mais demorado, porque eles também querem te treinar, querem te preparar, querem saber se você tem realmente convicção. Então, não é, eu tenho chamado, me envia, né? Mas é todo um processo também. E é muito o que você falou, a gente tem muita urgência, né? Esse gás de querer sim. fazer, quero realizar, quero pôr a mão na massa, e aí você não se preocupa com as etapas, você acha que é chato, ou ai, vamos logo, e não é assim, né? Inclusive foi uma das questões que me trouxe segurança, né? Quando eu passei pela minha igreja, pela minha liderança, pelo meu pastor, e que eles concordaram, eles falaram sim, nós vamos te enviar, foi o que me trouxe segurança, sabe? Eu falei assim, não, a minha igreja ela confia e ela enxerga esse chamado, ela enxerga essa vocação. Então, me trouxe segurança, né? Esse papel da liderança, da igreja, foi muito importante. Sim. Muito importante. E sempre tem também aquela questão que eu já ouvi, né, de outras pessoas. Mas a minha igreja não tem visão missionária. E aí eles não me apoiam, eles não vão me enviar. E aí entra uma outra responsabilidade, que é a de conscientização da sua parte, né? De Às vezes a sua você igreja é seu primeiro campo missionário, exatamente.
Sim, de você ser a pessoa que vai levar essa conscientização missionária para a sua igreja. Porque Exato. você vai depender disso, quando você está no campo missionário, você vai depender disso, né? Disso que a sua igreja tem, dessa visão que a sua igreja tem sobre o missionário. Então, aí pode ser a primeira tarefa, né? Do Sim, jovem, sim, começar a conscientizar a sua própria igreja, se for o caso, né? De uma igreja ainda não engajada com missões transculturais. com certeza. E agora falando um pouquinho sobre o preparo, né? Como que foi o seu preparo e como para você chegar até aonde você está hoje? Conta para o pessoal. Bem, quando eu tive essa convicção e comecei a pensar sobre o campo missionário transcultural, eu procurei me aprofundar mais teologicamente, biblicamente. Uhum. Eu entendi que precisava ter uma base bíblica, um conhecimento bíblico mais aprofundado, para trabalhar no campo missionário, né? Então, eu passei por uma formação teológica. E depois, quando eu fui enviada pela minha igreja para iniciar o preparo específico da PMT, eu fiz os cursos preparatórios da PMT, que é o CFM, CTM, estágio transcultural, né? Todo esse processo aí. E quem passou sabe como é. Que é muito bom. Que é Só muito bom. Isso lembrando, foi. pessoal, de casa, quem não conhece, que o CFM é o Centro de Formação Missiológica da PMT, e ele é um curso de Uhum. preparo para essa parte missiológica, né, para os candidatos que têm que ir para o campo. Uhum. É, é importante falar do CFM, dessa preparação específica, porque ah, o CFM vai trazer essa base que você precisa, essa base missiológica, né, para o campo missionário transcultural. Você tem disciplinas específicas, né, para o trabalho transcultural, e tem outros aportes também, né, questão de cultura, questão de idiomas, de língua e tal, de trabalho em equipe também. Então, além do curso em si, eu acho que a convivência nesse tempo, né, de CFM, a convivência com outras pessoas que estão no mesmo processo que você, que têm objetivos parecidos, é muito bom e traz muito crescimento, né? Para mim, trouxe muito crescimento, assim. É muito bom aprender com outras pessoas e ver essa essa multiplicidade, né, de dons e de talentos, cada pessoa ali com o mesmo propósito, né, de ir para o campo missionário, mas com diferentes habilidades, né, com diferentes propósitos, assim, muito legal, muito bom. E eu acho interessante também, que é uma oportunidade do CFM, do curso missiológico em si, é que às vezes você sabe da sua convicção que você quer ir para um campo, mas você não sabe ainda para onde, né? Você não sabe que país, que povo. Então, através desse seu preparo, Deus vai abrindo portas e vai te mostrando a respeito qual caminho seguir, né? Porque essa foi uma das perguntas do pessoal, de como descobrir, como entender para qual caminho Deus vai te levar, qual povo ou país você tem que ir, né? Então, nessa fase de preparo, é uma fase que você consegue entender melhor o seu caminho, né? E é engraçado porque muitas vezes essa é a primeira coisa que as pessoas pensam. Uhum. Quando pensam em campo missionário transcultural, a primeira coisa que elas pensam é: para onde eu vou? E isso não é a primeira coisa a ser pensada, na É. verdade, né? Isso não tem tanta importância quanto as pessoas dão, né? Eu até vou fazer uma propaganda aqui, posso fazer? Pode. Eu vou fazer uma propaganda aqui para os jovens aí, pessoas que estão pensando do campo missionário, daquele livretinho. É um livretinho mesmo, né? Do Ronaldo Lidório, que é o Sim, sim. Vocacionados. Muito bom. E que ele fala de uma forma muito simples, muito objetiva sobre essa questão de chamado, né? É interessante porque ele explica sobre o chamado, esse chamado geral, que é comum para todos os cristãos, todo mundo tem uma responsabilidade missionária e tal. Ele fala de chamados específicos, né? Deus, ele dá dons e talentos para as pessoas. E aí ele fala de direcionamento, né, geográfico.
E eu acho interessante que ele fala que esse chamado geográfico, assim, étnico, ele não existe, na verdade, né? O que existe é um direcionamento para um local onde os seus dons e talentos vão ser utilizados. E Uhum. essa questão de chamado geográfico, né, de local, de povo, ele não é tão importante, porque isso muda, né? Sim. Você pode, você pode trabalhar um tempo, sei lá, na Europa e depois Deus pode te direcionar para um outro lugar completamente diferente, né? Eu lembro muito como é que chama? Do pastor Maurício, né? Do Uruguai, sabe? Sim, Maurício Rolim. que é professor de E CFM, é né? muito legal, porque ele iniciou o trabalho dele com um povo no continente africano, na Guiné, e depois ele foi para o Uruguai, que era um contexto completamente diferente, né? Assim, Uhum. então, eu acho que essa preocupação assim de local, qual povo, enfim, ela não deve ser tão, acho que não deve ser uma preocupação assim inicial, né? Porque isso é questão de direcionamento, né, que a gente vai descobrindo à medida que a gente vai buscando a Conhecendo, Deus, orando, conhecendo as realidades, né? sim, por Enfim, exemplo, para quem você assiste. pode falar. Não, eu falo, por exemplo, quem está acompanhando as lives aí viu que como essa questão não é. Tem pessoas que descobriram o local assim através de descobrindo a necessidade, né? Uhum. Ou souberam de um local onde os seus dons, os seus talentos poderiam ser utilizados, né, para a pregação do evangelho. Sim. Então, Como que você foi direcionada para Bolívia? sim, eu nunca tinha pensado, nunca tinha passado pela minha cabeça vir para cá antes, né? Quando eu comecei com a PMT, no início, né, aquela fase de entrevista, eu tinha algumas ideias, mas quando eu comecei o CFM, eu fiquei mais aberta às possibilidades, né, porque eu vi que eram muito amplas, né, eram Uhum. várias oportunidades. E eu tinha essa convicção de que eu deveria trabalhar com projetos de plantação de igreja, porque eu sou fascinada, né, com projetos de plantação de igrejas, assim, e eu queria ir para um local onde eu pudesse colocar meus dons e talentos em práticas nessa área de plantação de igrejas. E durante uma viagem missionária, acho que em 2017, né, que nós fizemos, eu soube que a PMT tinha planos, né, de começar com esse projeto de revitalizar e de plantar igrejas aqui na Bolívia. E eles enviaram um casal missionário, que é a Senira e o Elnatan, pastor Elnatan, que eu acho que eles estão aqui também, né? Acompanhando. E eu os conhecia e eu me interessei por isso, sabe? Era algo que chamou minha atenção, a ideia de trabalhar com revitalização e plantação de igrejas e a necessidade que aqui tinha, né? Então eu orei sobre isso e eu conversei com algumas pessoas, com liderança sobre isso. É, Fiz uma visita aqui antes, né? Antes de vir definitivamente, fiz uma visita e foi isso. Foi muito simples. E foi isso. Eu vi que era um local e um contexto em que eu poderia trabalhar, servir ao Senhor Sim, e cooperar. legal. Eu acho que é importante esse ter o coração aberto, né? Para lideranças te direcionarem, para você também conhecer, tá? Conhecer outros campos, outras realidades. Isso é muito legal porque durante as aulas do CFM, vários missionários da PMT vão lá no curso falar sobre determinados assuntos, sobre as realidades, e isso pode te mobilizar também. Aí você vai conhecendo mais profundamente, você vai sendo direcionado com o tempo. Eu acho que é bem isso, de não ter pressa para poder saber Uhum. qual que é o seu chamado, para onde você vai, que país. É, sou chamada para qual país, né? Para qual Sim. povo, assim. Uma coisa que eu acho legal no CFM é que os professores também, né? Eles têm
essa bagagem prática, né? Todos são missionários, então eles acabam trazendo para a gente essa perspectiva, né? Não só teórica, mas também É, prática, que exatamente. ajuda muito, né? Na hora da tomada de decisões, que é muito bom. A própria PMT também nos direciona nisso, né? Pode nos direcionar sobre as principais necessidades, né? Sobre onde talvez o seu perfil se encaixaria melhor e tal. Então é uma fase, é algo tranquilo. Acho que essa parte é tranquila. Legal. Olha, tem muitas pessoas aqui perguntando também como que é o processo de candidatura da PMT e quais são os passos. Se você depois entrar no nosso link aqui na biografia do Instagram, tem um link lá que está escrito Como Ser um Missionário. Lá tem todos os dados certinho de passo a passo que você precisa passar para poder se tornar um missionário da PMT. Mas só para dizer mas só para resumir um pouquinho aqui, a gente tem que ter o preparo missiológico, que é o CFM, que ele é um curso específico para isso. Ele é aberto a qualquer denominação e a qualquer pessoa pode cursar o curso. Porém, se você quer ser missionário da PMT, ele é um pré-requisito necessário. E é muito bom, gente. Eu cursei, a Kelly cursou. É um aprendizado excelente, exatamente por isso, por ter uma parte teórica e a parte prática. Os professores são todos missionários de campo, então é algo muito legal. Você pode conhecer mais o CFM aqui nas nossas redes sociais e ter também um preparo teológico, né? E como a PMT ela é uma agência denominacional, então é um requisito você ser da Igreja Presbiteriana. Mas você pode estar acompanhando aqui, então você entra em contato com a gente, você tem uma documentação que você precisa passar, algumas entrevistas para a liderança aqui te conhecer. E é muito legal da própria PMT é que ela pode te direcionar também para um campo, caso você não tenha, mas ela também respeita muito a convicção e o chamado dos missionários para determinado campo, né? Muitos missionários que passaram por aqui desde sempre tinha determinado, eu gostaria muito de atuar nessa área, então a PMT tem sempre respeitado isso. Alguns missionários já falaram isso nas lives. Mas eles também te direcionam, falam, olha, nós temos uma necessidade muito grande atualmente de trabalhar com um determinado povo, com um determinado país, então pensa a respeito disso, se você gostaria de ir para lá. Então é algo assim bem interessante. E Sim. uma outra coisa que você quer falar alguma coisa também a respeito disso, dessa sua fase também de preparatória, porque muitos jovens acham isso chato, né? E já querem ir pro, como você falou, pulando etapas, né? E é uma fase. O preparo em si é algo muito importante hoje para o campo missionário. No campo missionário, se você conversar com missionários mais experientes, né, com outros, você vai ver que os desafios são muito grandes, né? Eles podem encontrar muitos desafios. A questão do preparo, ele te habilita a lidar melhor com esses desafios, né? E tem influência, inclusive, na sua permanência no campo, né? Porque muita gente pode ter uma permanência curta ou voltar precocemente porque teve alguma falha no preparo, né? Sim, é verdade. Seja o preparo te ajuda, por exemplo, a lidar com diferentes culturas, né? Coisas que pessoas que não passaram por isso podem ter dificuldade, né? Como eu vou lidar com uma cultura diferente, com costumes diferentes, com visões diferentes, visões de mundo diferente, né? Como eu vou aplicar o evangelho em uma cultura diferente, como eu faço isso, né? Então, existe esse tempo de preparo, ele não é em vão, assim, ele não é à toa, ele tem um porquê de existir, e isso vai fazer toda a diferença na sua atuação no campo missionário, né? Na sua permanência no campo missionário, né? E esse preparo, ele envolve muitas coisas, né? Muitas disciplinas, muitas matérias, muitos assuntos importantes, né? Quanto à atuação do missionário no campo. Sim. Então, não tenham pressa, passem pelo preparo, que ele é muito bom, ele é fundamental, É uma fase fundamental. de amadurecimento muito boa, né? E Uhum. em relação também ao preparo teológico da PMT, ela tem alguns cursos de teologia
que ela indica, né? Não necessariamente precisa ser um seminário, você passar 4 anos no seminário, mas tem também institutos bíblicos que a PMT indica para você fazer. Caso você já tenha algum outro, você vai passar por uma... Cada candidato tem uma análise individual, tá bom, pessoal? Então, você sempre na sua candidatura, quando você se apresenta, eles vão analisar todo o seu currículo, todas as coisas individualmente. Tem pré-requisitos gerais, mas em alguns casos específicos, algumas coisas são analisadas. Então, por isso que é sempre importante esse acompanhamento. Tem a ver, sim. Não, pode Te falar. interrompi, desculpa. Não, pode continuar. E tem a ver com o tipo de trabalho que você vai realizar também, né? Muitas vezes tem pessoas que vão trabalhar em diferentes áreas. Por exemplo, quem vai trabalhar com tradução de Bíblia precisa de um preparo específico, né? De tradução de Bíblia, enfim. Quem vai trabalhar com, talvez, sei lá, esportes, outra coisa. Então, existe especificidade de cada campo, né? Então... Sim. Hoje a gente tem institutos bíblicos, tem o IBEL, que ele tem várias modalidades de instituto bíblico, tem o IBN também em Guaranhuns, né, para quem deseja fazer, tem em São Paulo também, no Mackenzie, agora tem 2 cursos se você já tem uma formação, uma graduação, tem cursos de pós-graduação na área de teologia que você pode fazer, que dura 2 anos. Então, entra em contato assim, com a gente aqui para você saber os pré-requisitos necessários e para você começar também essa caminhada com a gente, assim como foi comigo e como foi com a Kelly. E agora também, Kelly, sobre a sua ida, sobre o envio. A gente queria falar sobre envio, essa parceria de missionário, igreja e agência. Como que foi para você essa parte de encontrar parceria nas igrejas e levantar o seu sustento? Eu já falei aqui no início sobre essa importância de você passar pela sua liderança, porque o envio, eu diria que o envio, ele não acontece quando você definitivamente vai para o campo, no culto, né, de envio. Acho que o envio, ele começa no preparo, porque quem te envia para o preparo também é a sua igreja. A sua igreja tem que te enviar para o preparo, né, tem que te recomendar, né, para a agência. Então, eu acho que essa caminhada começa aí, já no preparo, de passar pela sua liderança, de ter um relacionamento bem aberto e franco com a sua liderança, com a sua igreja, sobre a questão do preparo e do envio, né? E a PMT é uma agência, e a agência, ela é mais uma facilitadora do processo. Então, a agência, ela vai te guiar, né, nesse processo de ir para o campo missionário, né, de treinamento, mas quem te envia de fato é a sua igreja, são as igrejas que enviam missionários, né? Então, é preciso ter esse relacionamento com a igreja. Sobre levantamento de sustento, a gente passa por um processo de definir o projeto missionário, né? Cada missionário vai definir o seu projeto, vai definir os seus custos, né? De manutenção do projeto. E o caminho, né, para levantamento desses recursos é a apresentação desse projeto. Então, você vai apresentar esse projeto nas igrejas. Existem casos em que talvez a sua igreja local ela sustente integralmente seu projeto, mas na maioria das vezes, para sustentar esse projeto, você precisa de parceria de várias igrejas, né? Pode ser de igreja, de pessoas, né? De outras organizações. E por isso é bom, é importante ter muita clareza no seu projeto, preparar um bom projeto, porque isso vai definir se a pessoa, se a igreja, né, para quem você vai apresentar o projeto, se eles vão caminhar ou não com você. Então, essa parte do sustento, ela funciona dessa forma. Nós trabalhamos através de parcerias, né? A PMT, os missionários, trabalham através de parcerias missionárias com igrejas e com pessoas. Então, o meu processo foi assim, né, de levantamento de parceiros em igrejas e com pessoas individuais também, apresentando o projeto e as pessoas respondendo positivamente ou não a esse projeto.
Legal. Você até respondeu uma das dúvidas do pessoal aqui de o que fazer quando a sua igreja não tem condições de te enviar, né? Que se ela, pelo menos, ela reconhece o seu chamado e os seus líderes apresentam você, e tem essa certeza, você obviamente vai procurar outras igrejas, não só pelo fato do sustento, mas também pelo apoio e pelas orações, né? É melhor você ter mais igrejas te sustentando em oração e num relacionamento do que apenas uma, porque pode acontecer vários imprevistos e Sim, sim. aquele sustento falhar, ou até mesmo de mais pessoas conhecendo e orando por você. Então, esse processo de parcerias é uma das etapas do preparo missionário também, porque para você ir para o campo, você tem que ter várias igrejas aqui, não só pela questão das ofertas, mas também pela questão de acompanhamento, né? Porque a ideia de parceria, quando a gente fala de parceria, é de pessoas que caminhem com você na execução desse projeto, né? Uhum. Então, as igrejas podem contribuir financeiramente, mas a ideia é que elas participem ativamente também, através do acompanhamento, das orações. Uhum. Esses dias eu estava refletindo sobre isso, né? Sobre como foi importante criar esse vínculo, ainda né, no período de preparo, com as igrejas da minha cidade, né? Com as igrejas que me acompanham. Que tem feito toda a diferença agora, né? Nós estamos vendo um momento atípico, assim, de pandemia, enfim. Uhum. E esse vínculo criado antes, né? Lá com essas igrejas, tem feito toda a diferença agora na minha vida, né? Em termos de, de companhia, de orações, enfim, de outros apoios, tem sido fundamental. Muito legal, é bem importante. E agora também conversando sobre a sua chegada ao campo, você já está aí na Bolívia há um ano. E como tem sido esse seu processo de aculturação, de aprendizado da língua e de adaptação à nova cultura? Sim. Fez um ano, né? Agora em maio, fez um ano que eu cheguei aqui. E, bem, o processo de adaptação, eu considero que ele tem sido tranquilo, né? Tem sido tranquilo. No início, eu tive mais dificuldades em relação a. Não a cultura em si, que eu considero uma cultura, assim, aqui onde nós vivemos, uma cultura de fácil assimilação. Talvez a minha maior dificuldade no início, nos primeiros meses, tenha sido com a mudança mesmo, né? A mudança de realidade, de sair do contexto familiar, de sair de uma igreja local bem estruturada, né? De não ter as facilidades, né? De amizade que tínhamos. Então, essa foi a maior dificuldade, assim. Mas Uhum. não tanto com a cultura, com a língua, não tanto. Hoje, aqui na Bolívia, o idioma mais falado principal é o espanhol, né? E tem outras línguas faladas também, que no início, mesmo eu já tendo visitado aqui antes, não me pareceram tão importantes porque não são línguas faladas na cidade, né? E não Uhum. são línguas faladas pelos jovens, pela maioria das pessoas. Mas recentemente, o ano passado, a gente começou um trabalho de visitação hospitalar, e aí a gente começou a ter contato com as pessoas do campo, né? Que falam o idioma indígena, né? Que falam o quechua, né? Aí entrou como um novo desafio aí de aprender esse idioma para se comunicar com essas pessoas, porque muitos não se comunicam em espanhol. Então são coisas que a gente vai descobrindo depois que a gente chega no campo, coisas que a gente vai descobrindo. Assim. Mas graças a Deus tem sido um processo mais tranquilo assim de adaptação. Eu agradeço muito também aos missionários que já estavam aqui, né? Ao pastor Natan e Senira, que me deram suporte, me dão suporte, né? Tanto em acolhimento, né? Em tudo que eu precise, assim, eu sei que eu posso contar com eles aqui. E tem sido muito bom, muito E essa gratificante.
esse suporte também do pastor Elnatan e da Senira é algo assim muito importante, porque um também dos requisitos da PNT é não enviar jovens missionárias sozinha para um campo, né, para iniciar um projeto. Sempre você vai para um projeto que já esteja acontecendo e onde você pode ser amparada e cuidada por outros missionários também, né? É mais para uma questão de cuidado, e aí a gente vê que nessa fase de aculturação mesmo, é bem importante esse apoio também de outros missionários e até mesmo mais experientes para te guiar, que estão lá para dizer, olha, Sim, aqui funciona assim, 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 né? sim. No nosso caso, tem sido bom e eu considero até enriquecedor, né? Pelo fato deles serem missionários mais experientes, né? Com longa experiência no campo. E eu estou iniciando a caminhada. Então, isso se transforma numa troca, assim, muito interessante, né? Numa troca muito boa, assim, de experiências, né? Entre pessoas com, com a caminhada longa e entre pessoas que estão iniciando. É muito legal, muito bom. Inclusive, ela está até te mandando um recado aqui, a Senira. E nós somos gratos a Deus por sua preciosa vida e participação junto conosco aqui no trabalho. Ai, que bom você, Nirita. Eu não tô vendo, eu não vejo, né, os comentários. Acho que se você clicar aí na tela, acho que ele vai aparecer aí para você conseguir acompanhar Ah, sim. algumas Ah, mensagens. sim. Ah, E agora eu vi. isso. Você já está falando Ah, espanhol fluente? Você já vinha estudando aqui no Brasil o espanhol para você chegar aí com uma fala melhor? Como é que foi isso? sim. Eu vim estudando no Brasil, mas eu aperfeiçoei mais aqui mesmo, na prática, praticando aqui. E essa é uma das coisas também muito importantes, né? O aprendizado da língua, porque evangelização é na língua do coração, né? Para a pessoa conseguir entender de fato o evangelho e Cristo é muito mais importante ser na língua do coração, né? E para as pessoas você ganhar a atenção das pessoas também, né? Uhum. Essa preocupação em aprender bem o idioma e falar da maneira correta, isso ganha a atenção das pessoas. Então, E importante. sobre ir sozinha para um campo missionário, Kelly, qual é a sua experiência e indicação para as pessoas? Porque eles perguntaram como é ir sozinha para o campo e se a idade faz diferença na hora da evangelização. Olha, eu ir sozinha, eu encaro isso como uma grande oportunidade, sabe? Como um momento de grande oportunidade, um momento único, único na minha vida. Eu não vejo dificuldades. E eu creio que isso depende muito do campo, né? Do contexto. A gente sabe, né? A gente conhece missionárias que estão sozinhas em contextos de perseguição, em contextos mais fechados, em contextos restritos para as mulheres. E a dinâmica é outra, né? Outra dinâmica de cuidado, de segurança, de proteção. No contexto em que eu estou, é muito tranquilo e eu não vejo não vejo impedimentos ou dificuldades de ter vindo sozinha. Eu encaro como um momento de oportunidades e de aprendizado, sabe? Uhum. Eu sei que rola muito esse questionamento em relação a missionários solteiros no campo, né? De preocupação, de como vai ser e tal. E eu aconselho as pessoas, né, os missionários os jovens que estão solteiros ou que pretendem ir solteiros pelo campo, que busquem, antes de ir ao campo, busquem compreender melhor e ter uma visão bíblica e saudável, tanto sobre o casamento, quanto sobre a solteirice, sabe? Porque eu sei que existem muitos mitos aí, né, em torno de ir sozinho ao campo, solteiro e tal. E eu sei que esses mitos, assim, podem acabar te influenciando negativamente. Sim. Então, acho importante os missionários solteiros, quem aí pretende ir solteiro ao campo,
tenha uma visão saudável e bíblica acerca da solteirice. Acho que isso é muito importante. Eu até vou fazer outra propaganda. Posso fazer a propaganda? Pode. Tem um livro, você já leu o livro? Não sei se você já leu, que é o livro Solteiros, mas não Solitários. Ah, eu vi, ainda não tive a oportunidade de ler. Pois Tem até eu algumas quero. missionárias da PMT que escreveram alguns capítulos. Sim, então eu indico aí para quem quiser ter uma perspectiva, né, sobre essa questão de missionários sozinhos no campo. É um livro, acho que você encontra na internet, né, para comprar. Ele foi organizado pela Tonica, quem conhece a missionária Tonica, enfim. Ele tem vários depoimentos, né, e testemunhos de missionários solteiros no campo, e tem outros artigos também muito interessantes. Eu acho que vale a pena a leitura, acho que vale muito a pena. E é legal uma dessas questões do missionário solteiro, que eu até mesmo eu conversei isso com a Fabi há muitos anos atrás, a missionária da Alemanha, a primeira que a gente fez a live. Porque ela viveu várias fases do ministério dela como missionária, né? Ela foi solteira, e depois ela se casou e agora com filhos. E aí ela falou algo que eu achei muito interessante, que cada fase ela tem a sua vantagem e as desvantagens, mas oportunidades de evangelização, né? Então, quando você é solteiro, você tem mais facilidade de ir e vir, o sustento é mais barato, né? Toda Sim, essa questão, e sim. você tem oportunidades de viver mais coisas que se você tivesse comprometido ou com uma família, isso se tornaria mais difícil. Então, eu acho que é a gente viver feliz e contente em cada fase e conseguir servir ao máximo em Sim. cada época da sua vida. Porque depois, vamos supor, casado, aí você vai conseguir, às vezes, fazer ministério com casais que solteiro você não conseguiria. Mas aí você tem a sua agenda mais apertada. Depois, com filho, você vai trabalhar com mães e com crianças, né? Então, assim, se você é jovem, solteiro, vai trabalhar com jovens dentro ali do campo. E tudo isso são necessidades dentro do campo missionário. Então, você pode se encaixar ali em cada época da sua vida. Não tem uma fase, é mais difícil assim, solteira, mais difícil casado. Acredito que são momentos da vida diferentes, onde você pode se dedicar a coisas diferentes, né? A Exato. ministérios diferentes. E eu acho muito boa essa fase, assim, de ter essa liberdade, essa possibilidade de se envolver em vários projetos, né? De estar mais livre, né? Digamos assim, livre para suas viagens, para seus projetos, enfim. Eu acho que tem que ser bem aproveitada, muito bem aproveitada. Exatamente. E deixa eu ver aqui mais perguntas que fizeram para a gente. Olha, até que a gente conseguiu responder bastante perguntas. Então, pessoal, se vocês quiserem, tem mais algumas dúvidas e quiserem mandar aqui para a gente ainda vai ter tempo para responder algumas perguntas de vocês. Conseguimos responder mesmo. Então, Kelly, fala um pouquinho também sobre o que você tem feito atualmente aí na Bolívia, sobre o seu projeto, para o pessoal também te conhecer e as atividades que você tem realizado. Ótimo. Nós estamos aqui num projeto de plantação de igrejas na cidade de Cochabamba, numa província chamada Quillacollo, que é uma província é uma cidade mais tradicional da Bolívia, né? Tradicional que eu digo, você tem traços culturais da população indígena, né? Descendentes indígenas mais marcantes, né? E nós temos uma igreja lá. A nossa igreja, atualmente, ela é composta por sua maioria crianças e pré-adolescentes. Então, esse tem sido o foco do nosso trabalho de evangelização e ensino e discipulado de crianças e adolescentes, né? Temos algumas famílias, recentemente recebemos uma nova família que foi convertida, iniciou também o processo de discipulado, né, de aprendizagem da palavra. Então, o foco do nosso trabalho agora tem sido crianças e adolescentes, né? E recentemente nós iniciamos também um trabalho de capelania hospitalar. A ideia é desenvolver o trabalho de capelania hospitalar, que inicialmente é um trabalho de visitação hospitalar, porque nós temos um hospital na rua da nossa igreja, né? Então, nós vimos ali uma grande oportunidade, né, de evangelização e de contato com as pessoas.
E foi muito bom. Claro, né? Agora a gente não está, não estamos trabalhando nisso, mas isso tem sido o foco do nosso trabalho aqui. E nós temos outros planos e outros projetos, né, para essas crianças e para essas pessoas que nós temos contato atualmente. Ano passado nós conseguimos um local amplo, né, para a igreja, para o local de cultos, né. Então é um local que a gente deseja futuramente atender as crianças em outros horários, porque atualmente nós atendemos nos finais de semana, mas é um sonho e um desejo que a gente tem ampliar esse atendimento, né, para aulas e para apoio escolar. A questão das crianças, ela é muito forte, né, lá. A necessidade é muito grande, porque as crianças é o grupo que a gente tem mais acesso, né? Uhum. O trabalho com a evangelização de adultos é um pouco mais complicado, os adultos são um pouco mais fechados a receber, mas eles permitem que suas crianças participem das atividades. Então, tem sido a nossa grande porta aberta, tem sido as crianças. Daí eu aproveito, né, esse momento, posso aproveitar esse momento aí para te convidar, né, para você jovem que tem aí uma habilidade na área de música ou de ensino, talvez, não sei, de alguma coisa para ensinar para as crianças, né? Quem sabe você não possa vir passar um tempo aqui com a gente, servindo a Deus com essa sua habilidade. Porque a gente precisa de pessoas, né? A gente realmente precisa de pessoas. Sim. Porque são muitas oportunidades, são muitas coisas que podem ser feitas, mas são poucas pessoas, né? A Uhum. gente tem tantas pessoas para fazerem isso. Então, fica aí o convite para você, jovem. Sim, eu acho que essa questão de você visitar os campos, se você tem a oportunidade de fazer viagens de curto prazo, é uma excelente forma de você ter mais convicção sobre o seu chamado e também de desenvolvê-lo, né? Para mim Também. foi muito importante as viagens que eu fiz e o acompanhamento que eu tive de perto com os missionários, conhecer outras realidades, ver como que Deus se manifesta em outras culturas e poder servir. Porque o que a gente tem aqui na igreja, que ó, a gente sempre faz EBF nas igrejas, é professor de escola dominical, trabalha com jovem, adolescente, criança, e a gente faz isso com muita facilidade aqui no Brasil, e é exatamente desse mesmo tipo de trabalho que precisa em outras regiões, né? Em outros lugares do mundo. Então, há espaço para todo mundo em diversos trabalhos mesmo. Então, eu acho que se você está com dúvida aí e quer saber mais, corre atrás, vá visitar, sabe? Tem algumas experiências também que isso ajuda bastante. Inclusive, no ano passado, nas férias de julho do ano passado, nós recebemos aqui uma equipe de uma igreja presbiteriana aí de São Paulo. Uma equipe de jovens e adolescentes, e alguns profissionais também. E eu fiquei pensando, né, porque foi feito um grande trabalho de EBF, né, de evangelização. E esse trabalho, a gente não conseguiria fazer com a grandiosidade da forma que foi feito se fôssemos somente nós que estamos aqui, né? Não conseguiríamos atender tantas crianças, não conseguiríamos fazer tantas atividades como foi feito. Então, é muito importante e eu apoio muito, muito as viagens de curto prazo, viagens de férias, ou pessoas que queiram passar um tempo como colaboradores, né? Tem essa modalidade também na PMT, né? De missionários colaboradores, né? Então, eu Uhum. incentivo muito, muito. Até mesmo para isso que você falou, né? Pessoas que queiram ter esse contato primeiro com o campo missionário, né? Sim. E é uma oportunidade que a gente precisa aproveitar muito, porque antes essa possibilidade não existia, né? Por exemplo, os missionários de outras gerações, Simonton, por exemplo, ele veio para o Brasil, ele não teve essa oportunidade, eu vou lá para visitar, para ver, para ter esse contato, Uhum. não tinha essa possibilidade. Sim. E hoje a gente tem essa possibilidade, né, de ter esse contato prévio com o campo, né, de fazer uma viagem missionária, de passar um tempo lá, de servir por um tempo. Então, é muito bom, muito legal.
Legal. E uma mensagem que eu queria que você também deixasse aqui para os jovens que estão assistindo, porque alguns perguntaram aqui para você se em alguma etapa desse seu preparo e ida para o campo você sentiu medo. Medo? Ah, sim, sim. Acho que medo, insegurança, essas coisas fazem parte, sabe? Fazem parte. E acho que todo mundo vai sentir em algum momento, sabe? Essa insegurança, esse medo. Eu acho que isso só não pode ser um fator limitador. Isso não pode te limitar a dar um passo adiante, né? Então, todos os medos e inseguranças que a gente sente, a gente tem que colocar diante do Senhor, buscar direcionamento dele, para que ele não exatamente nos dê autoconfiança, né? A questão não é ter autoconfiança ou ser uma pessoa destemida e corajosa, né? Porque rola muito essa ideia, né? Eu já ouvi muitas vezes, como você é corajosa. Você é corajosa de ir para o campo. Essa não é a questão é a nossa confiança, ela estar no lugar certo, e elas têm que estar em Deus. Não é que eu não tenho medo, que eu não sou, ou que eu sou insegura, eu não tenho autoconfiança. A questão é ter essa confiança colocada no lugar certo, né? Colocada no Senhor, assim. E aí a gente vai lidar melhor, né, com esses sentimentos que vêm de insegurança, de incerteza, de medo. Sim. Então, deixa um recado aí pro pessoal, incentivando eles a continuarem com essa convicção deles de chamado e a desenvolverem para que logo, logo eles entrem em contato com a gente aqui da PMT para ser novos missionários. Gente, eu tô vendo gente dizendo que a mala já tá pronta. Não, eles estão organizando aqui nos contatos uma viagem missionária aqui de ônibus, de Kombi, vão fretar e vão aqui por toda a América do Sul. Eu realmente espero que eles fazem isso, porque para se inscrever aqui para a gente fazer uma viagem missionária com jovens. Eu vou olhar o nome de cada um aqui depois e vou entrar em contato para eles fazerem isso mesmo. Vem, gente, vem, gente. Vamos montar um grupo aí, pode vir. Aqui é muito bom, quero fazer propaganda da cidade, da Bolívia. Muito bonito, o clima aqui em Cochabamba, o clima é ótimo, enfim, maravilhoso. Podem vir e tomar um chazinho de coca, tá bom? Ah, eles estão animados. Kelly, compartilha. Pode falar. Bem, uma mensagem, né? Eu queria dizer para, enfim, não sejam impulsivos, busquem sabedoria do Senhor, ouçam a sua liderança, caminhem com pessoas em que você possa confiar, pessoas que possam estar com você aqui no campo, né? Eu falo de estabelecer mesmo relacionamento com pessoas que possam orar por você, interceder por você, pessoas com quem você possa confiar, né? Compartilhar seus problemas, suas dificuldades. E, gente, isso parece muito básico, né? Assim, mas orem, orem e leiam a Bíblia, sério. Porque muitas das nossas dúvidas e incertezas, elas vão ser esclarecidas com o conhecimento e a sabedoria que a gente recebe do Senhor. E esse conhecimento, essa sabedoria, ela só vem através de um relacionamento com Deus, sabe? Então, não espere chegar no campo missionário para você começar a ter esse relacionamento com o Senhor, a você começar a ter uma vida devocional. Não espere isso. Não vai acontecer. Então, faça isso agora, sabe? Invista na sua vida devocional, invista no seu conhecimento bíblico, invista na sua vida de oração, porque eu posso dizer assim, com total convicção que isso é o que vai fazer diferença no seu tempo aqui e no seu trabalho missionário aqui. Amém. Que assim seja, viu? Muito obrigada, Kelly. A gente tem. Essa live estava muito boa, o pessoal aqui Tá adorou. ótimo, tá Eu ótimo. também fiquei muito Saudade. feliz. A gente poderia Aham. ficar conversando várias horas sobre essa questão também com o pessoal. Então, muito obrigada pela sua participação. Que Deus te abençoe muito aí no seu projeto, tudo que você tem desenvolvido. Amém. Que mais Obrigada. Eu quero pessoas agradecer. jovens aqui possam ir aí até você.
Vem, gente, pode vir. Passando a pandemia, estamos aqui abertos para receber todo mundo. Eu quero agradecer o pessoal que está aí. Eu estou vendo várias mensagens. Meus amigos, olha, dando aquele apoio. Camila, olha, até o JP, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Deus abençoe vocês. Orem por nós. E falando em oração, a gente tem ainda 3 minutinhos, então se você quiser compartilhar com o pessoal seus pedidos de oração, para eles também orarem por você, depois a gente vai compartilhar aqui nas nossas redes sociais. Tá. Orem pela Bolívia, pela situação política, né? A gente está num clima aqui de instabilidade política ainda, que começou o ano passado, né? Então, estamos com o governo interino aqui, então orem pela situação política. Eu peço que orem pela nossa equipe missionária, né? O pastor Natan e Senira, infelizmente, ficaram presos no Brasil, mas estão ansiosos para voltar. E orem pelas famílias da nossa igreja também. E para que o Senhor nos dê sabedoria nas nossas estratégias de evangelização.